Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um quadro Notícias da Semana aqui no canal. Você já sabe, de vez em quando, eu tento fazer semanalmente, mas nem sempre consigo. De vez em quando eu faço aqui uma atualização dos últimos posts, dos últimos conteúdos, ali no blog outraleitura.com.br. Ano que vem, faz 20 anos que eu iniciei o trabalho de divulgação do criacionismo por meio de um blog, o blog criacionismo.com.br, que é um outro blog que eu alimento, esse agora com menos frequência do que o Outra Leitura. Tenho esses dois blogs, outraleitura.com.br e criacionismo.com.br. E como eu disse, ano que vem, então, vou celebrar 20 anos de trabalho voluntário nesse blog Criacionismo, que deu origem a uma série de outros trabalhos voluntários na internet, como Instagram, mais atrás ainda o antigo Twitter, né, agora o X. Também divulgo ali o criacionismo, tanto que o meu perfil ali é o @criacionismo, Facebook, e depois o canal aqui no YouTube também. Enfim, são meios que podem ser usados para a pregação do evangelho, para a disseminação de bons conteúdos, e como jornalista e pastor, eu tenho tentado fazer isso já há um bom tempo, pelo menos 2 décadas. E como meio de celebrar essa data, os 20 anos do blog Criacionismo, eu terei novidades aí no ano que vem. Eu quero apresentar aí uma nova logomarca para os 2 blogs e novidades em relação a conteúdos também. Aguarde então, fica aqui só esse pequeno spoiler, né, do que virá aí para o próximo ano, e eu espero continuar divulgando aí o criacionismo, profecias, os temas com os quais eu sempre tenho me ocupado ao longo desse tempo todo, por meio da internet, tá bom? Vamos lá, e antes de nós lermos aqui as notícias, os últimos posts no blog outraleitura.com.br, quero pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curta, compartilhe, tudo isso faz com que o YouTube perceba a relevância dos conteúdos, comente aqui abaixo também, isso ajuda a ir mais longe, levar mais longe esses conteúdos aqui do canal, tá bom? Ano que vem nós teremos mais uma reunião da Associação Geral, né, a Conferência Geral, que é quando os líderes, representantes da igreja em todo o planeta se reúnem em um local no mundo. Ano que vem será em St. Louis, nos Estados Unidos, e a agência Mapa na Mão está organizando um grupo para assistirem ao encerramento dessa conferência, dessa reunião geral da igreja, e depois fazer uma viagem criacionista e de história da igreja, passando lá pela Arca de Noé, a réplica da Arca de Noé em tamanho natural em Kentucky, também pela fazenda de Glenn Miller, Universidade Andrews, a vila histórica ali próxima da universidade e outros lugares históricos bem interessantes aí. Se você tiver interesse, você pode depois consultar aí o telefone que aparece no cartaz, o WhatsApp da agência. Eu fui convidado para ser o guia ali, o palestrante, né, o pastor convidado, e tenho certeza de que será uma bênção estar com esse grupo lá nesse momento especial para a igreja e também conhecendo lugares que reafirmam nossas convicções, reforçam nossa fé, nossa confiança em Deus. Muito bem, vamos então aos conteúdos. Aqui está o primeiro. Morte de fisiculturistas acende alerta vermelho até, né? Veja só, essa aqui é uma postagem do Paulo Gentil, que é um personal trainer bem conhecido nas redes sociais. No seu Instagram, ele comentou o seguinte: o que temos hoje no fisiculturismo, esteroides, anabolizantes, insulina, hormônio de crescimento, estimulantes, diuréticos, analgésicos, dietas hipercalóricas, desnutrição, desidratação, alimentação baseada em compostos artificiais, overtraining, baixa recuperação, em que as pessoas põem a culpa na vacina, no paracetamol, virose, azar, não fez direito. Realmente é lamentável isso, né? Essas teorias de conspiração que se criam sem nenhuma base científica, né? E ignorando o que realmente está acontecendo, né? O professor Paulo diz assim, que já repeti milhares de vezes que as práticas atuais de fisiculturismo são em grande parte anticientíficas, contraproducentes e perigosas. O que vem acontecendo, o que vem crescendo, não é o conhecimento sobre treino e dieta, e sim do uso de drogas. Por esse motivo, estou apoiando cada vez mais o fisiculturismo natural. Ou seja, é importantíssimo praticar exercício de
exercício resistido, né, de força, musculação no caso, especialmente depois de certa idade. Isso aí é realmente muito importante para evitar a perda de massa muscular, também a questão da osteoporose, né? Então, a gente enfatiza isso, e inclusive queremos até publicar em algum momento neste ano, no próximo ano, uma reportagem sobre a importância da musculação para a saúde física, mental e até espiritual. Mas o que não se pode fazer é isso aqui, né? O uso de substâncias que são nocivas, que vão trazer ali uma massa maior e tudo mais rapidamente, mas que destroem a saúde, né? Isso é o contrário do que a musculação pode oferecer naturalmente. Então, essas mortes que têm aparecido aí de jovens fisiculturistas não estão relacionadas com vacina, com esse ou aquele remédio, ou com uma prática errada de exercícios, que não é bom, obviamente, mas sim está relacionado com essas substâncias que causam grandes problemas ao organismo, né? Jovens tendo infarto e outros problemas aí relacionados com essa vaidade excessiva, né? Então, procure orientações e façamos como o próprio Danilo aqui, o Paulo Gentil, né? Ele estimula aqui, o fisiculturismo natural. Se alimente bem, pratique corretamente seu esporte, durma o número suficiente de horas para recuperação muscular, enfim, siga os 8 remédios da natureza e as coisas darão certo, né? Bispos dos Estados Unidos discutem Laudato Si e falam em domingos na natureza. Depois de 10 anos de um certo silêncio por parte dos bispos dos Estados Unidos, em que muitos estavam reclamando, né, fiéis também, reclamando desse silêncio, ainda mais levando em conta que os Estados Unidos é o país mais poluente no mundo, né? Agora os bispos americanos se reuniram e decidiram levar em consideração, né, essa carta apostólica do Papa Francisco, em que ele defende a natureza, obviamente que isso todos têm que fazer, mas coloca ali o domingo, o descanso dominical, como uma das propostas para amenizar as mudanças climáticas. Então você pode ler essa matéria aqui depois, aqui a proposta, né, dos bispos, entre elas aqui, 2 ideias foram propostas. Uma é usar o Shabat, que na verdade estão se referindo aqui ao domingo, né? Que seja na missa ou fora na natureza, para descansar em meio à criação. Não para fazer algo, mas para experimentar algo. O mistério da presença de Deus nos sacramentos e na criação, disse um dos bispos ali, um arcebispo. Sua segunda sugestão foi o retorno da abstinência de carne na sexta-feira, não apenas da quaresma, mas durante todo o ano. Os bispos dos Estados Unidos suspenderam essa exigência em 66, embora ainda incentivassem a prática, né? Então é interessante, né, porque a usurpação do sentido do sábado sendo aplicado para o domingo, né? Isso já é coisa antiga, né? Na verdade, o próprio descanso dominical é uma deturpação do mandamento divino. A Bíblia traz ali em de capa a capa, né? Ela traz o sábado como dia do Senhor. Se você tem dúvidas sobre isso, aqui no meu canal tem um vídeo, você pode colocar o título aí no buscador Verdade sobre o Sábado, você vai encontrar uma explicação aí de quase 1 hora em que eu mostro os principais textos da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que sustentam a guarda do sábado. É um mandamento, é o memorial da criação, porque lá em Gênesis 2, 1 a 3, é dito que o próprio Deus deu exemplo descansando, abençoando e santificando o 7º dia. Não foi o primeiro dia, foi o 7º, né? E quando Deus abençoa, santifica alguma coisa, ninguém pode desabençoar, tirar essa santidade, né? Então, o mandamento que celebra a criação, a natureza, é o sábado, não o domingo. O domingo, biblicamente, é o primeiro dia de trabalho, um dia comum como quaisquer outros da semana. Mas a partir de Constantino, com a sanção depois da Igreja Católica, e os catecismos antigos trazem essa informação, de que foi a Igreja Católica que mudou a prática, né, da guarda do sábado para o domingo. Em condição mais complicada ficam os protestantes, que guardam o domingo, mas não têm uma sanção bíblica para isso, e acabam tendo que se dobrar ao fato de que
estão prestando uma homenagem a Roma, à autoridade de Roma, a suposta autoridade de Roma de mudar a própria palavra de Deus, né? Então, leia esse texto aqui, tem relação com o que eu tenho falado aqui já há muito tempo, né? Desde 2008, que é o ecumenismo, e aqui embaixo eu coloquei alguns vídeos para você, caso não tenha feito isso ainda, se inteirar do assunto, né? Então, ambientalismo e o decreto dominical, ecumenismo 15 anos depois, uma conversa ali, uma entrevista que eu fiz com o pastor Sérgio Santelli, que tem falado desse assunto também há um bom tempo, né, nas redes sociais, em suas palestras. Ecumenismo, para você entender o assunto. Plano Laudato Si, Estados Unidos e Vaticano de mãos dadas, um vídeo já um pouco antigo, mas que mostra realmente essa aproximação, e agora com essa reunião dos bispos norte-americanos, fica até mais interessante esse assunto, né? Laudate Deum, reforço para Laudato Si. O povo do Advento, a marca da besta e o domingo climático, assista essa palestra aqui, eu acho que você vai se interessar bastante pelo assunto, e uma análise que eu fiz lá atrás, quando do Sínodo da Amazônia, e o ecumenismo, né, um sínodo organizado lá no Vaticano para tratar de temas ambientalistas. Eu li, na época, todo o Instrumentum Laborum, né, que é o documento que eles estudaram ali na ocasião também, e fiquei, assim, espantado com algumas coisas. Não vou falar para você agora, mas se quiser, você pode assistir, então, a este vídeo aqui, ok? Erosão do cérebro apela para o resgate do sentido de comunidade. Esse texto aqui foi publicado no portal da Igreja Adventista na Divisão Sul-Americana. É uma análise muito importante de algo que tem preocupado as autoridades, os educadores, que é o tal do brain rot. Lembra quando achávamos que a tecnologia seria a nossa redenção? Que o Zoom, o WhatsApp, o TikTok nos salvariam da solidão pandêmica? Bem, aqui estamos, 2024, e nossa ideia de comunidade está tão viva quanto um modem discado nos anos 90. O cérebro humano, essa máquina pulsante de criatividade e conexão, está derretendo lentamente sob o brilho azul das telas. Chamou a atenção a escolha da expressão brain rot como a palavra do ano pela Oxford English Dictionary, prática que acontece anualmente. A expressão literalmente quer dizer cérebro apodrecido. Deriva de uma possível atrofia cerebral ou intelectual. A expressão, literalmente, já li isso aqui, né? Atrofia cerebral ou intelectual da pessoa exposta ao consumo excessivo de material, principalmente conteúdo online, considerado trivial ou pouco desafiador. Brain rot não é só uma metáfora, é o estado mental coletivo de uma geração que trocou a realidade pela simulação. A solidão que resulta daí ajuda a explicar o estado em que nos encontramos. Bem, aqui está o link, então, para você ler a matéria toda, muito importante. Uma geração sofrendo aí essa erosão do cérebro, e é preciso que, especialmente os pais, tenham conhecimento disso para saber como administrar esse assunto em relação aos seus filhos, ok? Do Éden ao Éden, o papel central do criacionismo no adventismo. Escrevi uma reflexão agora recente, né, que inclusive vai constar no boletim da Igreja Adventista lá de Capão Redondo, em São Paulo. Estarei ali juntamente com o Dr. Naor Neves, com o seu filho Tiago, apresentando palestras num congresso, num evento criacionista que a Igreja do Capão organiza todos os anos. É realmente algo bem legal ali, eles organizam esse evento, trazem palestrantes, e é importante manter isso em mente, né? Eu vou ler aqui para você essa reflexão, ela é bem breve. O criacionismo desempenha papel central na teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, moldando sua visão sobre Deus, a humanidade e o futuro. A crença em uma semana literal da criação, conforme descrita em Gênesis, estabelece um fundamento sólido para o entendimento bíblico e doutrinário. Essa interpretação reforça a ideia de um Deus pessoal que criou todas as coisas em 6 dias literais e descansou no 7º dia, um princípio reiterado no 4º mandamento em Êxodo 28-11. Ao apontar para a criação, o mandamento do sábado conecta a adoração semanal ao reconhecimento do Criador e à santidade desse tempo sagrado estabelecida desde o princípio, convidando a humanidade a descansar e refletir sobre sua relação com Deus e com a criação. A mensagem do criacionismo também se relaciona diretamente com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. A primeira mensagem conclama todos a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
verso 7, ecoando o relato da criação e o mandamento do sábado. Essa chamada para a verdadeira adoração destaca a soberania de Deus como Criador, em contraste com os enganos que caracterizam a adoração falsa no tempo do fim. A crença em Adão e Eva, no Éden, perdido e na origem nobre da humanidade, influencia profundamente a cosmovisão adventista. Ao reconhecer que fomos criados à imagem de Deus, reafirmamos nosso valor intrínseco e a responsabilidade de viver com propósito, refletindo o caráter divino em nossas ações. Além disso, a esperança adventista de um novo céu e uma nova terra, prometida em Apocalipse 21, está enraizada na crença na restauração do Éden. Assim como Deus criou um mundo perfeito no início, em 6 dias literais de 24 horas, ele promete restaurar a criação à perfeição original, eliminando pecado, sofrimento e morte. Essa visão do Éden restaurado não apenas oferece consolo em meio às lutas atuais, mas também molda a maneira como vivemos, chamando-nos a cuidar da criação e a viver em harmonia com os princípios divinos. Para os adventistas, o criacionismo não é apenas uma teoria sobre as origens, mas um pilar da fé que fortalece a identidade cristã, aponta para a redenção e inspira a esperança no cumprimento das promessas de Deus. Fica aí então a reflexão sobre o verdadeiro dia da criação e a importância de nós termos uma fé criacionista bíblica, que faz todo sentido à luz de toda a palavra de Deus. Comentário da lição, você já sabe, toda semana eu gravo aqui no meu canal um breve comentário da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre tem sido uma tremenda bênção, né? Estamos estudando o Evangelho de João. E nesta semana estudamos sobre a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo envolvidos na criação e na redenção da humanidade. Tema muito importante. Convido você a assistir ao vídeo que eu gravei, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui eu faço uma recapitulação geral sobre a importância da Trindade, né? Como entender isso? Será que Jesus ele foi gerado pelo Pai em algum momento? Ele é eterno como Pai? O Espírito Santo é uma pessoa? Ele é Deus também? Como entender isso, né, à luz da Bíblia? Então fica aqui o meu convite, estude a lição, estude esse assunto e assista ao meu vídeo, e especialmente os professores da Escola Sabatina, creio que será um material de utilidade para vocês aí, para recapitular a lição no sábado em suas classes. O que Ellen White trouxe de inédito sobre a saúde? Tem pessoas que dizem que, mas Ellen White não trouxe nada de novo, não foi revelação, porque muitas pessoas no tempo dela já praticavam, né, a reforma de saúde, caso de Joseph Bates, por exemplo, né, que já era um abstêmio, um defensor dessa causa. Mas o fato é que Ellen White, ela sistematiza o assunto de uma forma tão especial e inédita, assim, entremeando o aspecto espiritual com o aspecto físico, que realmente é surpreendente que uma pessoa sem educação formal pudesse ter elaborado o assunto, sistematizado o assunto de tal forma que nós o conhecemos hoje, os 8 remédios da natureza, e como isso abençoa tremendamente a igreja quando nós colocamos em prática esse assunto, né? Então, fica aqui meu convite para que você leia esse pequeno texto aqui. Aqui embaixo, então, dicas de leitura. Um deles, eu estou com um livro aqui na minha mão, olha só, Revolução na Saúde, Origem e Desenvolvimento da Obra Médico-Missionária Adventista, um livro da Casa Publicadora Brasileira, muito bom. Se você quiser saber mais sobre como a Igreja Adventista abraçou essa causa, né, essa visão da saúde, esse é um livro muito bom sobre esse assunto. A Doris Eugenie Robinson foi secretário editorial de Ellen White, compilador e editor dos livros do Espírito e Profecia, casou-se com Ila, neta de Ellen White, né? Então é o esposo da Ila Robinson. Está aqui, tá? Revolução da Saúde. Outro livro muito importante, não só para esse assunto, mas para muitos outros, né, é esse aqui, ó. Ellen White e seus críticos. Especialmente neste tempo de muitas críticas, deixa eu até minimizar aqui a minha tela, depois eu volto para ela. Aqui está o livro, tá? Especialmente nesse tempo de muitas críticas na internet, é importante você perceber que todas elas são requentadas, né? Esse assunto já vem de longa data, mesmo no tempo em que Ellen White estava viva. Ela foi duramente criticada, como todos os profetas o foram, né? Ela foi duramente perseguida e muitos, depois da morte dela, vieram e trouxeram críticas, acusações falsas, distorções de textos e da realidade. E nesse livro aqui, Francis Nichol, uma figura importante no Adventismo, né? Foi um importante erudito
adventista do século XX, serviu como editor da Adventist Review, diretor do Ellen White State e editor do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Também é autor do livro Respostas a Objeções, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Esse livro aqui é muito importante, porque quando você lê esse livro, estuda, você percebe que, na verdade, esses novos críticos de internet não trazem nada de novo, eles estão só requentando, e para as pessoas que não estão acostumadas com o assunto, parece tudo novidade, quando, na verdade, esses temas já foram refutados. Neste livro aqui, tem na página 290, se eu não me engano, ele fala sobre, olha aqui, capítulo 27, Ensinamentos de Ellen White sobre saúde e vida saudável, sobre vida saudável, está ali, né? Então aqui tem toda uma explicação sobre o que ela trouxe realmente de novidade, o que ela sistematizou em relação a esse assunto, e você vai ficar surpreso de perceber como realmente Deus usou essa mulher para nos ajudar muito em nossa saúde física, mental e espiritual. Tem esses livros, estude e fique bem preparado, né, para dar a resposta da sua fé, da sua esperança. Vamos lá, então, finalizando aqui a nossa exposição. Aqui embaixo dessa postagem eu coloquei Ellen White é cientificamente confiável, uma palestra que eu apresentei algum tempo atrás, que no mínimo surpreende, né, porque ela trata de temas que com certeza ela não teria como ter tido familiaridade com o assunto, algumas coisas até ela se antecipa a descobertas científicas posteriores, né. E aqui mais algumas referências, né, indicações de leitura, Enciclopédia Adventista, capítulo Ciência Atual e Ellen White, Mensageiro do Senhor, também um livro da CPB, seção 5, capítulos Princípios de Saúde, Ellen White e seus críticos, acabei de citar para você aqui então, capítulo 27. Muito bem. Caminhos de Paulo e as Igrejas do Apocalipse, uma live bem interessante do Leandro Quadros com o pastor Roger Tavares, eles estão organizando aí, juntamente com a agência Mapa na Mão, eles são os convidados, na verdade, né, uma excursão, aquela que nós já fizemos, né, eu fiz junto com a Mapa na Mão, eu fui o guia junto com o Roger, para Turquia e Grécia, Caminhos de Paulo e 7 igrejas, as igrejas do Apocalipse. Nessa live aqui eles explicam como é que vai ser essa viagem e a importância desse assunto. Aqueles que puderem participar, realmente é uma viagem que vale muito a pena, né, muito emocionante, e você volta assim com conceitos, lugares, entendimento do pano de fundo histórico da Bíblia. Ler a Bíblia depois de uma viagem como essa realmente é algo, uma aventura, é uma experiência bem diferente, ok? Romanos 16, Paulo condena os dissidentes. Aqui eu fiz uma breve reflexão sobre Romanos capítulo 16, o último capítulo lá que a gente leu, né, na carta aos Romanos, em que Paulo fala sobre a unidade da igreja e critica aqueles que promovem discordâncias, dissidências entre o povo de Deus. Artista plástico foi chamado de volta à Igreja Adventista em missa no Vaticano. Se você não assistiu ainda, por favor, assista essa entrevista que eu fiz com o nosso irmão Johnny, lá de Florianópolis, que há muitos anos já organiza, prepara e coloca ali na Praça 15, a praça central da capital de Florianópolis, de Santa Catarina, um presépio muito lindo, né? E ele coloca ali a volta de Jesus também. Enfim, assista essa entrevista aqui, se você não viu ainda. Aqui ele conta como ele voltou para Deus, né? E foi lá no Vaticano, durante uma missa, que Deus falou com ele, dizendo que o povo dele não era aquele ali, que ele precisava voltar para a Igreja Adventista. É realmente algo, assim, uma entrevista muito emocionante, uma das mais emocionantes que eu já fiz para o canal, e eu convido você a assistir ali, ok? Fogo Amigo no Adventismo é um sermão, uma palestra do meu amigo, meu pai na fé, Vanderlei Hicken, uma reflexão muito importante. Vanderlei está preparando uma série sobre o mal do perfeccionismo, que realmente é um problema sério, né? Não em outras igrejas, mas de modo especial no Adventismo, né? Porque ele é como se fosse um vírus, né? Um vírus que infecta as pessoas e quase que as torna doentes, né? Realmente é um problema muito sério, lamentável. O diabo sempre tenta levar as pessoas para o desequilíbrio, ou para o lado do liberalismo teológico, comportamental, ou progressismo, né? Ou para o lado do extremismo, fundamentalismo absurdo, do perfeccionismo. Nós não podemos ser levados para esses extremos. O extremismo nunca ajuda ninguém, né? Nós temos que ter o devido equilíbrio espiritual, emocional, teológico, para levar nossa vida como Deus quer que levemos e não nos permitir, então, ser levados por esses grupos que, na verdade, estão aí para atacar a igreja e promover dissidências. Assista esse sermão, eu coloquei aqui meu canal também, e tome suas decisões, faça a sua reflexão, ok?
Aqui alguns links importantes sobre esse assunto, ó, impactos do uso de álcool na saúde dos idosos. Né? Então aqui tem vários artigos mencionados, né, para que você tome consciência de que se o álcool é nocivo, é muito mais na idade avançada. Realmente causa muitos problemas de saúde e que poderiam ser muito bem evitados, né? A Virgem de Fátima, a Europa e os muçulmanos. Leia esse texto, é bastante interessante. Qual a relação da Virgem de Fátima com os muçulmanos? E em breve eu quero postar aqui no meu canal uma análise dos chamados segredos de Fátima. Será que ela realmente anunciou profeticamente algumas coisas como alguns acreditam por aí? Ou seriam falsas profecias? Aguarde. Enquanto isso, você pode ler esse texto aqui, ele é bastante interessante. E depois eu quero, então, preparar um material sobre os segredos, né? Estive com a minha família um tempo atrás lá em Portugal, apresentando algumas palestras ali na Igreja Central de Lisboa, e aproveitei que estava lá para visitar e fazer algumas pesquisas ali em Fátima. E eu quero apresentar para você algumas coisas meio surpreendentes com relação a esse assunto, mas em breve, tá bom? Miguel, pastor responde, acreditar que Jesus seja o arcanjo Miguel é mais uma heresia adventista? Muito boa explicação aqui do pastor Douglas Reis sobre esse assunto, sei que é um assunto recorrente, eu também tenho no meu canal algumas explicações sobre esse tema, mas de vez em quando é bom frisar que nós adventistas jamais defendemos a ideia de que Jesus seria inferior ao Pai, porque ele também é apresentado na Bíblia como Miguel, um arcanjo. Jesus também é apresentado como o Filho do Homem. Com isso, então, aqueles que creem nele como Filho do Homem estão rebaixando Jesus à categoria de apenas um ser humano? Claro que não. São títulos, né? São formas de expressão. E aqui nesse vídeo, ao ponto, pastor Reis explica esse assunto aí que vale a pena você, então, assistir. Muito bem. Foram esses, então, os últimos posts no blog Criacionismo, no blog outraleitura.com.br. Aguarde, então, novidades para o próximo ano em relação ao blog Criacionismo também. E eu, de quando em quando, venho para cá, então, venho aqui atualizar você quanto aos conteúdos que eu tenho divulgado nesses blogs aí. Acompanhe também esses conteúdos. Eu creio que hoje em dia muita gente já nem gosta mais tanto de ler, né? Ainda mais quando são textos maiores, com análises, né? Pessoas preferem até mais assistir vídeos, né? Tem o seu lugar também, obviamente, mas procure também fazer boas leituras, livros, né? Isso é importante para nosso desenvolvimento intelectual. E acompanhe as postagens no blog ali, porque ali você tem as referências, você tem pode fazer uma leitura mais reflexiva, enfim, está ali tudo à disposição, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.